Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer para vocês aqui um corte do Gazeta Esportiva, direto lá do Allianz, falando sobre toda essa preparação do Palmeiras para o confronto de amanhã. E vai repercutir também a entrevista coletiva de hoje. Tanto o Abel Ferreira quanto o técnico do Novo Horizontino fizeram uma coletiva hoje, tipo um pré-jogo, né? Você vai acompanhar aqui os melhores trechos da entrevista. E a gente vai trazer também a provocação da Leila Pereira para cima do Flamengo. Com essa recente demissão aí do Felipe Luiz, a Leila lançou lá uma postagem provocando os rubro-negros. Então tem muita coisa pra gente falar aqui, tem a situação do Rômulo, tem toda essa preparação pro jogo de amanhã. Então você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Hoje o Gazeta Esportiva tá daquele jeito muito especial para você aí de casa. E sabe o que aconteceu nesta terça-feira? Teve encontro dos treinadores finalistas do Paulistão na sede da Federação Paulista de Futebol. E o repórter Marcelo Bazejo acompanhou tudo por lá e traz agora as notícias. Boa noite, Marcelo. É isso, Michele, tá chegando a hora, o Palmeiras se prepara para o jogo de ida da grande final do Campeonato Paulista, que vai acontecer na Arena Crefisa Barueri. E o técnico Abel Ferreira, que já demonstrou em alguns momentos insatisfação pelo fato de seu time não poder jogar em seu estádio, falou um pouquinho sobre essa questão. Vamos conferir palavras do treinador alviverde. E a verdade é que em Barueri o sintético é novo, é espetacular, a bola não salta, a bola rola, é rápido. Portanto, eu acho que estão reunidas todas as condições para um bom espetáculo. De fato, o Palmeiras tem tido um excelente desempenho no estádio neste ano. Abel Ferreira contente com a superfície, contente com o estado do gramado, então a tendência é que não haja qualquer tipo de implicância para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, pelo menos por parte do Palmeiras, viu, amigos? Bom, mas se tiver implicância, Miller e Xerifão, o nome da arena é Arena Crefisa Barueri. Você acha que o técnico Abel Ferreira em sua consciência vai criticar a Arena Crefisa Barueri? O Abel ele é muito inteligente, ele sabe utilizar as palavras e sabe tentar capitalizar, tirar foco às vezes do time, né? Fosse ele técnico, adversário, não tivesse trabalhado com o Palmeiras, ele seria o primeiro a reclamar que a grama não é a grama natural, né? Já para colocar a lenha na fogueira. Mas, obviamente, em termos de gramado sintético, a gente sabe que a grama sintética, tanto do Allianz que está sendo colocada, jogador, e também a lá de Barueri, é de qualidade e o Novo Horizontino vai ter que penar para tentar fazer alguma coisa. O Palmeiras, para mim, resolve já na próxima quarta-feira. Acho que o Palmeiras resolve a final já amanhã, viu, Miller? Todo time, Michele Garrafa, que vem jogar no Allianz Parque ou na Arena Barueri, sem dúvida nenhuma, terá dificuldade, porque grama sintética, a bola corre diferente, né? Os movimentos, o giro é totalmente diferente. Então o jogador tem que se adaptar àquela grama sintética quando não está acostumado. E o Palmeiras sabe tirar proveito disso perfeitamente. O time do Abel é um timaço, é um favorito ao título paulista e para mim também. Já liquida a fatura na quarta-feira. Quanto? Para mim 3-0 Palmeiras. Eu acho 2-0 Palmeiras, você Garrafa. Tô fechado com o jogador, 3-0 Palmeiras. Bom, o Marcelo Bazejo separou mais uma declaração do técnico Abel Ferreira pra gente. O que ele está achando de fazer a final em Barueri, Marcelo? Olha, Michele, tem muita coisa envolvendo essa final do Campeonato Paulista, né? O técnico Abel Ferreira também ficou um pouco ressabiado com as críticas que ele tem recebido desde a final da Libertadores, né? Com a perda do título do Palmeiras, também com as escolhas, né? Muita gente acreditava que o John Arias já começaria a ser titular rapidamente após o alto investimento do Palmeiras para adquirir o jogador, mas por enquanto ele vem escolhendo o Maurício que inclusive foi às redes na semifinal. E ele também comentou um pouco sobre essas críticas, muitas vezes exacerbadas aos olhos dele, em relação ao seu trabalho. Vamos ver mais uma sonora do Abel Ferreira. Se eu te mostrasse as minhas costas, ias ver quantas cicatrizes eu tenho aqui
das críticas que já me fizeram, mas faz parte. Portanto, procuramos estar equilibrados. Já te disse, não são as derrotas nem as vitórias que me definem, é aquilo em que eu acredito, é no nosso esforço, é no nosso trabalho. Tá aí o Abel Ferreira, que por enquanto não tem ligado muito para as críticas e mantém a convicção no seu trabalho, chegando aí a mais uma final. Ele, desde que chegou ao Palmeiras, nunca deixou de disputar uma final de Campeonato Paulista, viu, amigos? Muita gente questionava e questiona o Maurício. O Maurício fez gol, hein, gente? E o Abel disse, quando o Arias chegou, que o Arias teria que conquistar o espaço nesse elenco. Todo mundo falava assim, não, ele já chega e já vai ser titular, que já estava inclusive com ritmo de jogo. O que você acha disso, Miller? O Arias já deveria ser titular, ele tem que conquistar o espaço aos poucos. Está certo o Abel manter o Maurício? Michele, todo mundo sabe que o Arias ele veio contratado para ser titular, até porque pelo preço, né? Pelo preço, então isso é questão de tempo. Agora, é claro que o Maurício está em ritmo de jogo, tem a confiança do treinador, né? Dá para jogar os dois também, né? Tanto o Maurício quanto o Arias juntos ali. Tem o Ala pelo lado esquerdo, pelo lado direito, que faz a diferença na individualidade. Mas, como o campeonato é longo, a temporada é desgastante, com certeza o Arias daqui a pouco vai se entrosar com seus novos companheiros e vai seguir como titular. Mas se os dois jogarem junto, Maurício e Arias, sai quem? Aí sai o Alan. Exatamente. Sai o garoto Alan. Tá. Assim, eu fui um dos defensores que já para a decisão, né, para o jogo do final de semana contra o São Paulo, o Arias deveria começar jogando. Mas futebol, você sabe como é que é. O Maurício é quem faz o gol. Futebol é resultado, Michel. Né? O Abel fez uma aposta e a gente tem que se render à aposta dele, deu certo. Então ele vai achar o momento ideal, Miller, para que o Arias possa entrar na equipe. Tivesse o Palmeiras não se classificado, estava todo mundo aqui falando hoje. Contestando, né? Porque não começou com o Arias. Enfim, aí é a convicção do treinador. Tá. E nessa convicção o Abel estava certo, deu certo, o Maurício jogou bem, não que viesse jogando mal, mas é que o Arias é um jogador que chega para ser titular e agora ele está mantido no time e é questão de tempo para o Arias, no meu entendimento, se tornar titular desse time. Ô Miller, Oi. E o Novo Horizontino tem o Rômulo, que é jogador do Palmeiras e está lá, e o Novo Horizontino teria que pagar R$1 milhão caso queira que o Rômulo atue. Por partida, né? Por partida. Então seriam R$2 milhões se forem nas duas partidas. E o Rômulo é importante, ele tem já 5 gols, ele é o vice-artilheiro da equipe. Você acha que o Novo Horizontino deveria pagar esse dinheiro? Deveria, porque o Rômulo, ele conhece, né, o seu habitat, é um time que ele já tinha jogado antes, veio para o Palmeiras, não deu certo e voltou. E ele está jogando muito bem, né? Ele é um jogador decisivo, ele tem muito entrosamento com seus companheiros e um jogador assim que não tem um reserva à altura. Por isso, eu acho que o Di Biagi, que é o presidente, que é o dono do Novo Horizontino, poderia fazer esse sacrifício, que seria válido, porque o garoto é bom jogador. Mas 2 milhões é muito dinheiro. É um reforço, né? É quase um reforço para a sequência da temporada. Concordo com tudo que o Miller disse, que tecnicamente a saída do Rômulo deixa o Novo Horizontino mais fragilizado. É um time dentro das suas limitações. Agora, o Palmeiras está coberto de razão quando não abre mão dessa multa. Até porque, né, já que a lei permite isso, o Palmeiras é quem paga 80% dos salários do jogador. Sim. Né? Eu pago 80 quilos de alcatra pro cara, você vai lá me tirar um título? Então o Palmeiras está coberto de razão de seguir à risca o contrato e cabe ao Novo Horizontino, talvez arrumar algum parceiro aí para tentar segurar essa onda, mas não é fácil e isso é ponto positivo para o Palmeiras. O Novo Horizontino, que não é favorito, sem o Rômulo, ele fica mais suscetível, perde muito, fica muito mais fragilizado para enfrentar o favoritíssimo Palmeiras. Aliás, falando em Leila, a tia Leila fez uma provocação hoje ao Flamengo, maravilhosa. Vocês viram essa foto que ela acabou de postar no final da tarde? Eu não vi, não. Olha, é ou não é uma provocação ao Flamengo? Eu quero saber a opinião de vocês. Está escrito assim lá Em nossa academia de futebol, oferecemos tranquilidade para nossos profissionais trabalharem. Quarta-feira começa a grande final. Avante pra... assim, ou seja, tem tranquilidade para os funcionários trabalharem. Não foi nada combinado. Gente, né? Quando eu citei a presidente do Palmeiras, não foi nada combinado. Não tinha visto esse post dela, mas veio tudo a calhar. Acabou de soltar essa. Porque é totalmente diferente do Flamengo,
em termos de gestão, aquilo que se aplica no Palmeiras. Eu tenho as minhas pontuais críticas à presidente do Palmeiras, mas nesse caso, ela tem a sua convicção, ela dá respaldo ao treinador, coisa que o Flamengo não tem. Mas veja bem, Garrafa, você acabou de falar, e eu concordo, porque todo mundo sabe no meio da bola, que o Felipe Luiz, quem promoveu ele? Quem? A gestão passada. Gestão passada. Foi o Marcos Braz e o Landim. O BAP assume, diz, peraí, o treinador é da velha gestão, eu sou da nova. Título, Quer dizer, Miller. olha, ele com o Leonardo Jardim, ele vai blindar o Leonardo Jardim, e com esse time do Flamengo aí, você vai ver daqui pra frente como é que o Flamengo vai jogar. Ah, mas caiu como uma bomba lá no Ninho do Urubu a demissão do Felipe Luiz. Não, que ficou absolutamente. chateado. Até a próxima vitória. Bom, o Palmeiras alcançou uma marca histórica ao vencer o São Paulo e se classificar para a final do Paulistão. Marcelo Bazeggio te conta mais detalhes na reportagem. 7 finais de Campeonato Paulista nos últimos 7 anos. Uma supremacia inquestionável. Nesse período, o Verdão perdeu apenas 2 das decisões. Em 2021 para o São Paulo e em 2025 para o Corinthians. Sob o comando de Abel Ferreira, agora são 6 finais e 4 títulos paulistas. Eu não consigo dizer-te se nós vamos ganhar sempre, eu não te consigo dizer isto. O que eu te consigo dizer é que eu me revejo nesses princípios do esforço, de dar o melhor de mim. Não penso muito o que é que vai acontecer nos resultados, eu digo isto muito aos jogadores, eu quanto mais penso no resultado, mais ansioso eu vou ficar, então eu foco-me naquilo que eu controlo. O adversário da vez é o Novo Horizontino. A final desse ano pode não ser um clássico, mas o rival do interior tem todas as credenciais para que o Palmeiras entre em campo com o alerta ligado. Dono da melhor campanha geral do Paulistão, o Novo Horizontino decidirá o título em casa. E no único encontro que teve com o Palmeiras nesse ano, goleou o rival por 4-0. Eu vou voltar a repetir o que eu já disse, não há jogos fáceis. Todas as equipas têm os seus méritos. É uma equipa que transita muito bem, é uma equipa fortíssima nas bolas paradas. É uma equipa que em casa ainda não perdeu, a jogar em casa deles ainda não perdeu. O Verdão, por sua vez, está sedento por um título após ficar no quase 3 vezes no ano passado. A pressão é grande, um ingrediente a mais para a surpreendente final do Campeonato Paulista. No futebol, ou você ganha ou você perde uma final. Então, eu estou extremamente preparada, tanto para ganhar como para perder. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. 7ª final consecutiva do Verdão. Palmeiras aí, Miller e Garrafa. Eu fico com uma inveja santa do Palmeiras. Como diz o evangélico, eu sou evangélico, então eu estou falando isso. Por quê, Michele? Porque o meu tricolor só entra nas competições, nos campeonatos, para participar. Pegar uma vaga na Libertadores, Sul-Americana, quer dizer... Eu fico triste porque o São Paulo, que foi o grande São Paulo passado, né, Garrafa? Hoje é um time que só compete, só participa dos campeonatos. A gente não coloca o São Paulo. Você coloca o São Paulo como favorito do brasileiro? Não, então, não briga. Aí eu fico com inveja do Palmeiras e do Flamengo, que está em todo o campeonato entra como favorito. Então vou deixar você que aumente um pouco essa inveja santa. Como é que é? Inveja santa. Inveja santa. Aumentar um pouquinho mais, dizer para você que o Palmeiras vai ser o campeão paulista. Mas eu não tenho dúvida. Porque o Palmeiras é o grande favorito, isso é inconteste, com todo o respeito que merece o Novo Horizontino. O Palmeiras tem um elenco melhor, tem toda uma estrutura melhor, o Novo Horizontino não conta com a sua força máxima. Palmeiras, para mim, como a gente disse no começo do programa, resolve amanhã a parada. Amanhã o Palmeiras... Também acredito. Resolve amanhã. Resolve amanhã. Bom, meu marido assistindo o Choque Rei, ele falou assim, puxa, pra variar, perdeu de novo, porque ele é São Paulino, né? Tá falando? Ele falou assim, mas o São Paulo não ganha nada, ele tá... Pelo amor... Ele merece. É a estrutura, né? A estrutura que tem o Palmeiras. Último contato com o Marcelo.
Basejo tá no Allianz, né? Ele tá no Allianz Parque, não tá na Federação Paulista de Futebol. Já foi hoje pra Federação Paulista, agora tá no Allianz Parque. Cada hora ele vai num lugar pra me deixar confusa aqui. Mas eu tô curiosa, Basejo. O que o Abel falou sobre o Novo Horizontino? Olha, Michele, o Abel Ferreira não está tão confiante quanto o Osmar Garrafa quando a gente fala da final do Campeonato Paulista, porque o treinador entra bastante pressionado depois de perder vários títulos na temporada passada e, lógico, nada melhor do que começar o novo ano com uma conquista. Só que do outro lado tem o Novo Horizontino, que goleou a equipe dele por 4-0, a pior derrota da história de Abel Ferreira à frente do Verdão, e ele falou sobre isso. Olha, às vezes nós na vida precisamos mesmo de algumas chapadas, de algumas derrotas, que é para abrir os olhos. Eu sei que vocês só avaliam o treinador pelo resultado, mas um treinador não é avaliado só pelo resultado. Só quem é ignorante é que olha para um treinador só pelo resultado. Dentro do Palmeiras, o treinador não é só avaliado pelos resultados. Umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder, mas nisso o futebol é justo. Ele dá sempre oportunidades a quem acredita, a quem trabalha, a quem é sério, e sem dúvida nenhuma que amanhã teremos um grande desafio e estaremos preparados para ele. Tá aí as palavras do técnico Abel Ferreira, eu devolvo para vocês aí no estúdio. É amanhã. Abel deu manchete, hein? Abel deu manchete. Dirigentes do futebol brasileiro são ignorantes, porque todos os dirigentes avaliam o treinador pro resultado. Pra não Abel. falar que são amadores, né? Não, o do Flamengo não. A Os do Flamengo presidente não. do Palmeiras. Ó, os do Flamengo mandaram embora o Dorival, Então tinha sido avaliam campeão. só pro resultado, só pro resultado. Mas tinha sido campeão. É isso, só pro resultado. Aí ganha de 8-0 com o do Madureira, é mandado embora. Junto com o ego, né? Tirando o Flamengo, É verdade. eles avaliam por resultado. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão e toda essa preparação para o confronto de amanhã. Tá? O Abel falou aí, respeitando muito aí o Novo Horizontino, só que a gente tem uma obrigação até pelo primeiro jogo, um vexame, a gente sabe que era um time misto, né, mais para um reserva do que misto, e aí no segundo tempo começou a colocar alguns titulares e aí realmente virou um misto, tá? Mas foi um vexame, querendo ou não, sendo reserva ou não, foi um grande vexame, a maior derrota da era Abel, então o Palmeiras tem essa obrigação. Óbvio que o ano passado também pesa, sem nenhum título, e aí esse ano a gente precisa começar o ano bem, né, cara? Conquistando o Paulistão e indo ter uma sequência boa, se Deus quiser, em 2026. Então, amanhã o jogo promete, jogo na Arena Barueri, né? Infelizmente as chuvas atrapalharam, né, a instalação do novo gramado lá do Allianz Parque. E se fosse o segundo jogo, no nosso mando, aí daria. Mas, infelizmente, o Novo Horizontino aí, até pela vitória que ele teve na gente, que fez saldo de gol, ficou como primeiro. E a gente vai decidir lá o último jogo. Mas a gente acredita sim que o Palmeiras pode fazer um bom resultado aqui amanhã e lá, cara, fazer um bom resultado também. Não tem porquê. E principalmente com essa questão do Rômulo. Eu particularmente não sabia as porcentagens. O Garrafa trouxe aí uma informação muito boa. Cara, o Palmeiras paga 80% do salário. Rapaziada, é impossível o Palmeiras pegar e abrir mão pro cara jogar e talvez fazer gol contra o Palmeiras, sendo que o Palmeiras paga quase todo o salário do cara. Não. Na verdade, cara, sinceramente, é uma multa alta, só que a gente sabe que tem muito antes. Tem muito antes palmeirense. Então, sei lá, é muito dinheiro, mas vai que aparece alguém aí e banca, né, pro jogador, pro Rômulo jogar contra o Palmeiras. Eu, sinceramente, acho que a cláusula deveria ser nem que o cara nem multa, o cara não pode jogar. Nessas condições, pagando 80% do salário, cara, é impossível. Impossível. Pra mim, se o cara tá emprestado e o clube lá arca com 100%, aí poderia ter uma multa. Tá? Porque o cara tá emprestado, mas pertence ainda ao time anterior. Agora, pagando porcentagem do salário, seja ela qual for, pra mim, cara, não pode jogar.
Igual o Bruno Rodrigues. O Palmeiras, se eu não me engano, vai pagar 30% do salário dele. E os 70% o Cruzeiro vai pagar. Meu amigo, não pode um cara que tá recebendo dinheiro do Palmeiras, salário do Palmeiras, vir aqui e fazer gol contra o Palmeiras? Não pode, cara, não existe. Sinceramente, então é óbvio que a cláusula tá aí pra isso, pra proteger o clube, mas sinceramente eu acho que não poderia nem jogar, nem com multa, tendo porcentagem do salário paga pelo clube, pelo Palmeiras, não poderia jogar, na minha concepção. Quero que você compartilhe com a gente aí a sua opinião. E falando sobre essa situação aí, né, cara, a Leila deu uma provocada boa aí nos rubro-negros. Cara, é uma coisa que eu venho falando desde o ano passado, para quem acompanha o canal sabe disso, é que o Flamengo ganhou o Brasileiro e ganhou Libertadores, eles tiveram certo mérito, porque a arbitragem ajudou eles muito, até na final da Libertadores, no lance com o Fux, a gente já falou muito sobre isso, mas eles ganharam por falta de competência do Palmeiras. A parte maior é do Palmeiras. O Palmeiras não jogou nada no final do ano, nada. Não dá para entender o que aconteceu. Na final da Libertadores não jogou nada. Então, vai ficar marcado para a história lá para os rubro-negros, ganharam tudo, pá. Mas por mérito deles, cara, na Libertadores eles vieram nos pênaltis, quase que nem passaram da primeira fase. E eles serem campeões, mas por quê? Porque o Palmeiras foi covarde. O Palmeiras foi covarde sim, o seu Abel foi covarde sim. Então, esse ano de 2026 tá mostrou pro Flamengo que não era isso tudo com o Felipe Luiz, não. O Flamengo não tava jogando isso tudo. Ele até jogou bem lá com o Paris Saint-Germain. Cara, os jogos anteriores lá no Intercontinental não jogou muito bem. Passou na Bacia das Almas também. E o jogo contra o Paris Saint-Germain, o Paris também não jogou bem, cara. O Paris estava meio que cagando para aquilo ali. Então a verdade é que o Flamengo não tava isso tudo. O Palmeiras deixou o Flamengo levar os 2 títulos no ano passado. Infelizmente. Então assim, a Leila provocou, mas ano passado, cara, o Abel ficou devendo muito. E eu era um dos caras que achava que teria que trazer um Leonardo Jardim, que os caras estão trazendo, um Arthur Jorge, mas enfim, quero saber de você, acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre essa provocação aí da Leila, o que você acha dessa situação aí do Rômulo, tudo que foi falado aí no vídeo, compartilha com a gente a sua opinião, deixando aí o seu comentário, tá bom? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like e hypar o vídeo ajuda demais o nosso trabalho. Porque quando você deixa o like, quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, que é um vídeo que traz boas informações do nosso Palmeiras. Então, eles acabam recomendando o nosso vídeo, o nosso canal, para muito mais palmeirense. Então é isso. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.